Conforme o artigo 14, inciso 1º do Código Penal, a consumação de um crime ocorre quando da reunião de todos os seus elementos definidores. É claro que os elementos do crime, considerados em suas especificidades, são diferentes. Assim, o crime de homicídio, ou seja, o matar alguém, tem elementos distintos do furto, ou seja, o subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Presente todos os elementos, diz-se consumado o crime. Ausente qualquer dos elementos por força alheia à vontade do agente, fala-se em tentativa. O momento da consumação de alguns delitos é bastante óbvio, tal como ocorre com o homicídio, no artigo 121, que se consuma com a morte, assim considerada a cessação das atividades cerebrais. Em alguns outros, há uma multiplicidade de teorias e inclinações jurisprudenciais. É assim com o delito de furto, por exemplo, que, conforme o entendimento do STF e do STJ, consuma-se com a inversão da posse, teoria com o mesmo nome, diga-se. Finalmente, nos chamados crimes qualificados pelo resultado agravador, conforme previsto no artigo 19 do Código Penal, a consumação do delito ocorre com o resultado. Dessa forma, no delito de latrocínio, por exemplo, que não passa de um roubo qualificado pelo resultado morte, a consumação ocorre com a morte independentemente da efetivação da subtração da coisa alheia almejada pelo agente, conforme mostra o gráficozinho que aparece na tela. O inciso seguinte, o Código Penal, artigo 14, inciso 2º, versa sobre a tentativa. Diz-se tentado o crime quando a consumação, embora possível, não ocorreu por força alheia à vontade do agente. Quando estudamos as etapas do crime, ou seja, o iter criminis, fica mais claro o momento da consumação. As etapas do crime são a cogitação, a preparação, a execução, a consumação e, em alguns casos, o exaurimento. Iniciada a execução e sendo essa bem-sucedida, o agente alcança o seu propósito e consegue consumar o delito. Todavia, a execução pode ser interrompida e, dessa forma, a consumação pode não ocorrer. A interrupção da execução por outro prisma pode ocorrer em momentos distintos. 2 pontos. Antes ou depois de esgotados os meios de execução. Se antes de esgotados os meios disponíveis a execução é interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente, tem-se a chamada tentativa imperfeita. Se a execução é interrompida antes de esgotados os meios disponíveis por vontade do próprio agente, então fala-se em tentativa abandonada ou desistência voluntária. Se, por outro lado, os meios disponíveis para a execução forem esgotados e a consumação só não ocorreu por força alheia à vontade do agente, teremos a chamada tentativa perfeita ou crime falho. E se, finalmente, a consumação não ocorreu por vontade do próprio agente, dá-se o chamado arrependimento eficaz ou tentativa qualificada. Os elementos da tentativa são início da execução, não consumação, força alheia à vontade do agente. Alguns autores afirmam que o dolo também é elemento da tentativa. Algumas infrações penais não admitem tentativa, entre as quais destaco as contravenções penais, os crimes culposos, os crimes habituais, os crimes omissivos próprios, os préter-dolosos, os crimes de resultado condicionado, o chamado crime impossível, também conhecido por tentativa inidônea, e os crimes de empreendimento de atentado. Observem que, juntando as iniciais de cada uma dessas espécies de crimes, podemos formar o processo mnemônico chope-rei. E aí a gente brinca, chope é coisa de rei. Deixe para tomar chope depois que você se tornar rei. Por hora você não toma chope, só estuda, tá bem? Finalmente, o parágrafo único do artigo 14 revela a natureza da tentativa quanto ao estudo da teoria da pena. Trata-se de causa geral de diminuição de pena. Dessa forma, ocorrendo o crime tentado, a pena deverá obrigatoriamente ser diminuída de 1/3 ou 2/3, salvo se a lei expressamente dispuser de forma contrária. A redução pela tentativa é obrigatória, variando, conforme disposição de lei, o tantum de diminuição. Eis que o Código Penal adotou a teoria objetiva.
O critério adotado pela jurisprudência para a dosimetria de pena quanto à redução pela tentativa é o da maior ou menor proximidade da consumação. Quanto mais próximo da consumação, menor a redução de pena. Quanto mais distante, maior a redução de pena. A gente pode vislumbrar como fica a dosimetria de pena dentro do iter criminis pelo gráfico que aparece em tela. Observe que quanto mais próximo da consumação, maior a pena, portanto, a redução na pena pela tentativa foi menor, somente 1/3. E quanto mais distante da consumação, menor a pena, porque a redução aplicada foi de 2/3. Vejo você nos comentários do próximo artigo. Lembre-se de deixar os seus próprios comentários, dúvidas, sugestões e críticas e de compartilhar esse vídeo com outros usuários. Combinado? Grande abraço e até mais.